Salve, salve, galerinha do segundo ano. Nós estamos aqui agora fazendo nosso vídeo aula, certo? Hoje nós vamos tratar sobre temperatura e suas medidas. Vamos aprender aí um pouco com o professor De Santos, tá certo, pessoal? Então, para a gente dar início ao nosso conteúdo, nós temos o seguinte: temperatura e sensações térmicas, tá? Pessoal, a gente tem um meio de dizer, associar a temperatura aos seguintes estados: quente, frio, morno, gelado, para classificar as sensações térmicas que a gente pode perceber no dia a dia, tá certo? Então, pessoal, considere essa situação aqui. Nós temos a seguinte experiência. Você considera a situação, uma pessoa está fazendo um experimento de forma segura, vai colocar suas mãos aí em uma água consideravelmente que esteja quente e a outra fria. Veja que aqui no meio nós temos ela morna, tá? Então, qual é a mensagem que essa pessoa vai tirar, né, desse experimento? Primeiro, a mão em que ela coloca na água quente, ao colocar na água morna, ela vai tirar a mensagem de que a sua mão agora está fria, certo? E a mão que estava na água fria, quando coloca na água morna, ela vai ter a sensação que essa mão está quente, certo? Então, pessoal, o nosso corpo ele funciona basicamente como um termômetro. Então, em nossas mãos tem a questão da sensibilidade, o status térmico, tá certo? Então, cada pessoa vai tirar uma mensagem diferente. Não sei se vai ser igual, mas normal que as pessoas têm essa questão de essas informações diferentes. Talvez tenha uma pessoa aí na sala, né, que seja insensível à temperatura, tá bom, pessoal? Um outro ponto que a gente pode discutir é a questão de associarmos em nosso cotidiano a temperatura, a alta temperatura, a questão de quando nós temos assim que está quente, muito quente, está frio. Então, o calor que a gente tenta associar é a questão de alta temperatura ou baixa temperatura. Então, veja só, essa frase, muitos de vocês, ou de nós, né, costumam dizer assim, eu estou com calor, certo? Ou eu estou com frio, mas se realmente nós temos o calor, então, durante essa videoaula a gente vai responder esse questionamento também, tá, pessoal? Então, para isso, eu vou mostrar um experimento simples para vocês aqui, certo? Para a gente entender melhor o que seria calor, tá bom, pessoal? Então, observe o seguinte experimento, galerinha. Eu tenho aqui um objeto que tem algumas moléculas, tá certo? Tem duas fontes de calor, um termômetro para registrar a temperatura. Então, veja que quando eu coloco apenas um objeto e acrescento os dois, a molécula aumentando a sua agitação e a temperatura também aumentou. Ou seja, a energia cinética do material aumenta com o aumento da temperatura. Quanto maior a agitação das moléculas, maior será a energia cinética. Assim também a temperatura, tá bom, pessoal? Então, continuando aí nossos estudos. Então, visto aí a nossa experiência, vocês puderam observar que a temperatura ela está associada à questão da agitação das moléculas, certo? Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação das moléculas dentro de tipo, vamos imaginar um cilindro onde tenha um cilindro que tenha uma determinada substância, tá certo? Então, essa temperatura também nós podemos associar ela à questão da energia cinética. Segundo o modelo cinético, todos os corpos eles apresentam pequenas partículas, ou seja, moléculas menores, né? Isso que faz parte aí da matéria, tá bom? Que essas partículas ela apresentam as mesmas propriedades. Por exemplo, veja a seguinte situação: tem uma substância que ela apresenta aqui nos três estados: estado sólido, líquido e gasoso. Então, se você observar o comportamento, ou seja, o arranjo das moléculas no estado sólido, ela tem uma tendência de ser ordenada, certo? Ao passar para o estado líquido, veja que o arranjo, ou seja, a ordem, a sequência está meio que um pouco desordenado, bagunçou um pouco mais, né? Quando você olha para o estado gasoso, veja que as moléculas têm uma grande distância, aí, ou seja, o grau de ordem aí é praticamente nulo, entendeu? Então, temos uma molécula aí bastante separada. Então, pessoal, o que nós podemos interpretar com isso? Veja que quando estado sólido, a temperatura vamos supor que é uma molécula água, a temperatura na água está no estado sólido.
Então aqui seria 0, né? O estado líquido aumenta mais um pouco, né? E o estado gasoso, eu já falei, como já mencionei para vocês em aulas anteriores, né? Que tem uma temperatura de 100 graus, né? Então, conforme o aumento da temperatura, a energia cinética molecular está aumentando também, certo? Ou seja, se aumenta a temperatura, as moléculas começam a agitar de forma desordenada, então a energia cinética também está aumentando, tá bom, pessoal? Então, se eu diminuo a temperatura, a energia cinética, ou seja, a ordem agora eu consigo estabelecer novamente, tá bom, pessoal? Então, a experiência tratou um pouco sobre disso, falou sobre isso, tá? Então, quando a gente viu lá colocando as fontes de calor, né, isso, veja que aumentou a temperatura, a agitação da molécula também aumenta. Então, uma coisa que vocês precisam perceber é que a temperatura ela está associada à questão da vibração das moléculas, que por isso está associada também à questão da energia interna aí que cada molécula possui, tá bom, pessoal? Então, continuando, nós temos aí calor e equilíbrio térmico. Então, agora eu vou tentar responder a pergunta que eu fiz no início. Será se nós temos calor ou será se nós temos o frio? Então, vamos entender como é que funciona esse aparato, tá bom, pessoal? Então, primeiro, vamos conhecer a definição de calor. Calor é uma energia térmica trocada entre dois corpos que apresenta diferença de temperatura entre eles, tá? E equilíbrio térmico é quando os dois corpos passam a ter a mesma temperatura. Então, vou mostrar outro experimento aqui para vocês, para que a gente possa ver isso de forma bem prática e lúdica, tá bom, pessoal? Então, o primeiro experimento eu vou tratar sobre calor, que seria calor, tá certo? E o segundo experimento eu vou tratar sobre o equilíbrio térmico, tá certo, pessoal? Então, acompanhando aí o nosso experimento. Nosso primeiro experimento trata sobre calor, pessoal. Então, eu tenho um corpo A que possui uma temperatura maior do que a do corpo B. Veja que as cores aí estão representadas no ilustrativo. Essa aqui possui maior temperatura do que essa daqui, tá, pessoal? Então, o corpo que apresenta maior temperatura, o calor está fluindo dele, ou seja, de A para B. Pessoal, o calor ele é associado a uma energia em trânsito, tá bom? Então, a energia que sai do corpo A para o corpo B. E sempre, pessoal, sai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? Então, pessoal, quando a gente associa a frase, eu estou com calor, a gente não tem calor. O calor, na verdade, está em transição entre o nosso corpo e o ambiente, tá bom, pessoal? Então, o nosso próximo experimento vai tratar sobre equilíbrio térmico. Então, veja aí o próximo experimento, pessoal. Nesse experimento que fala sobre equilíbrio térmico, pessoal, veja que eu tenho dois corpos, né? Esse corpo A e corpo B. E ambos têm temperaturas diferentes. Veja que o termômetro está marcando no corpo A maior temperatura e no corpo B menor temperatura. Então, cores fictícias aí para representar as temperaturas, tá, pessoal? Veja que tem um relógio aqui, pessoal, do lado, tá bom? Então, nessa experiência que vai tratar sobre equilíbrio térmico, vamos ver, ó, quando eu iniciar aqui a experiência, o calor sai do corpo de maior temperatura para o de menor. Veja que a temperatura do corpo A está diminuindo e a de B está aumentando. Então, quando o relógio aqui parou, então veja que os dois corpos estão com a mesma temperatura. Isso significa que eles atingiram o equilíbrio térmico. Então, vai cessar aí a troca de calor, tá bom? Então, pessoal, continuando aqui o nosso próximo tópico, nós vamos tratar sobre medidas de temperatura. Para isso, a gente precisa conhecer um pouco sobre escalas, tá bom, pessoal? Então, escalas são basicamente uma sequência de números ordenados que vai medir aí o grau, ou seja, o grau de cada temperatura, tá? Existe vários tipos de escala, mas a gente vai trabalhar só com 3 aqui, tá bom, pessoal? A primeira escala, as escalas termométricas, antes disso, nós precisamos dizer o seguinte, ó, que cada uma dessas escalas ela apresenta 2 pontos fixos, que são ponto fixo de ebulição, né, e pontos fixos de fusão. Isso é com relação referente à água, tá bom, pessoal? Então, a escala que nós vamos trabalhar é a escala Celsius, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit, tá bom? Então, cada uma dessas escalas vamos discutir aqui de forma detalhada. A escala Celsius, a unidade de medida dela é o grau Celsius. Então, ela é bastante utilizada no Brasil e na maior parte dos outros países, tá bom? Quem inventou essa escala foi o astrônomo e físico sueco Andrei Celsius, tá? Que nós temos o ponto de fusão, que no caso é 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição
é de 100 graus Celsius. Então, a outra escala, pessoal, a escala Fahrenheit, certo? Ela foi criada por... Ela é utilizada bastante aí nos países onde falam a língua inglesa, tá certo? Não se confunda aí, escala Fahrenheit, esse nome não confunda esse nome, tá bom, galerinha? Então veja aí, ó, ela foi criada em 1780 ou 1708, desculpa, pelo físico alemão Daniel Gabriel Farhi. E aqui nós temos os pontos de fusão e o ponto de ebulição, que no caso é diferente lá do ponto da medida lá na escala Celsius, tá bom? Mas esse ponto de fusão na escala Fahrenheit corresponde também, tipo, como se fosse uma equiparação ao zero da escala Celsius. Por exemplo, o ponto de fusão na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição é 212, certo? A próxima escala é a seguir, que é a escala Kelvin, certo? Foi criada por esse senhor aí, né? Nós temos ela como conhecemos como sendo a escala do zero absoluto. É uma escala que trata em que no zero absoluto não existe vibração de moléculas, tá certo? E aqui nós temos os pontos de fusão e ponto de ebulição dessa escala. Então, veja que o ponto de fusão é 273 Kelvin e o ponto de ebulição é 373 Kelvin. Veja que é diferente das outras, tá? Nas outras a gente coloca graus na unidade, mas aqui não. Aqui só vai elevar a letra do autor que a construiu, no caso Lord Kelvin, tá bom, pessoal? Vou fazer uma demonstração experimental para vocês, para que você possa conhecer a relação entre as escalas termométricas. Primeiro eu vou fazer sobre a relação entre transformação de Kelvin para de Celsius para Kelvin e depois de Celsius, certo, para Fahrenheit. Ou, na verdade, trocando de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Kelvin. Então, eu vou fazer uma demonstração experimental aí para vocês. Vocês possam acompanhar o experimento, tá certo? E qualquer dúvida, deixa aí os seus nos comentários, tá bom, pessoal? Então, veja aí o experimento que eu preparei para vocês, tá? Então, a relação que nós vamos fazer primeiro aqui é da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Como eu falei para vocês, ó, o zero da escala Celsius corresponde a 32 na escala Fahrenheit. Então, quando eu inicio, né, coloco aí duas fontes de calor, veja que as temperaturas vão aumentar até, aqui na escala Celsius aumenta até 100 graus Celsius. Então, esse 100 graus Celsius tem uma correspondência na escala Fahrenheit, que corresponde a 212. Só que existe uma temperatura intermediária. Pessoal, só lembrando que essas duas escalas, elas são divididas, ó, a escala Celsius é dividida em 100 partes iguais e a escala Fahrenheit é 180 partes iguais. Então veja que tem uma relação entre essas duas escalas, ou seja, eu posso converter a temperatura da escala Celsius para a escala Fahrenheit, utilizando essa expressão matemática aqui, ó, Tc dividido por 100 igual a Tf menos 32 dividido por 100. Então, essa aí é a nossa experiência, ou seja, a relação entre as duas escalas. Então, continuando aí o nosso estudo. Essa experiência, pessoal, apresenta a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Veja aí que a temperatura de menos 273 é igual à temperatura do 0 grau Kelvin, tá? Que é a temperatura absoluta. Então, quando eu inicio a experiência, pessoal, veja só, colocando aí uma fonte de calor, tá certo? As temperaturas vão aumentar, ou seja, o 0 grau Celsius corresponde a 273 na escala Kelvin, certo? Então, aumentando mais ainda essa temperatura, veja que o 100, que é a temperatura de ebulição na escala Celsius, corresponde a 373 na escala Kelvin. Então, existe uma relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. E essa relação, pessoal, ela pode ser calculada pela essa fórmula aqui, ó. Tc é igual a Tk menos 273. Isso significa que eu transformo qualquer temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin, ou vice-versa. Então, essa foi a nossa experiência, tá, pessoal, com relação aí às escalas, tá certo? Então, continuando aí nossos estudos, nós temos... Então, pessoal, conforme visto aí nos experimentos, vou deixar aqui uma relação entre as escalas termométricas, que quando você estiver estudando aí, você anotar direitinho. Por exemplo, você quer transformar da escala Celsius para a escala
Kelvin, você vai pegar essas duas parcelas aqui. θc dividido por 5 igual a TK menos 273 dividido por 5. Ou se você quer transformar da escala Celsius para a escala Fahrenheit, você pega θc dividido por 5 igual a θf menos 32 dividido por 9, tá? Então eu espero que tenha colocado aí para que você possa ter tirado suas dúvidas, certo? A graficação aí no ventinho aí do ventilador, como os simples estão sendo apresentados aí, tá pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá certo? Se gostou do vídeo aí, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva no canal, tá certo? Não esqueça, marca o sininho aí para que você possa ficar atento às próximas notificações. Então, galerinha, até mais, até a próxima videoaula, tá bom?